Olá pessoal, eu sou Lorena Araújo. Esse canal eu fiz para te ajudar nos seus estudos em biologia. E na aula de hoje eu vou falar sobre os fungos. Vamos lá? Então vem comigo! Os fungos eles foram colocados no reino à parte, que é o reino fungi, porque eles possuem algumas características que são diferenciadas. Dentre as características gerais, a gente pode citar que eles são seres eucariontes, então assim como as plantas, os animais, os protozoários, eles possuem a membrana nuclear, carioteca, diferente, por exemplo, das bactérias, que são procariontes. Outra coisa, eles são heterótrofos, o que significa que eles não produzem o próprio alimento. Então, isso daí já os diferenciam das plantas que são autótrofas. E eles são heterótrofos por absorção. O que isso significa? Que eles lançam enzimas digestivas para fora do corpo, no ambiente. Essas enzimas degradam as substâncias e depois eles absorvem. Então, a digestão deles é extracorpórea, diferente da gente que é dentro do corpo, certo? Outra diferença com as plantas, quanto à parede celular. A parede celular dos fungos é de quitina, um polissacarídeo aí, né, um carboidrato, que é o mesmo componente lá presente no exoesqueleto dos artrópodes. E a parede celular das plantas é de celulose, lembra disso? E tem mais uma diferença, que é quanto à reserva energética. Os fungos armazenam o glicogênio, assim como os animais. E as plantas armazenam o amido. Então, aí a gente já tem três diferenças com as plantas. Primeiro, eles são heterótrofos. Segundo, a parede celular deles é de quitina. E terceiro, eles reservam o glicogênio. Aí. Quanto à respiração, eles podem ser aeróbios. Então, respiram na presença do oxigênio. Anaeróbios, na ausência do oxigênio, ou também tem aqueles que são anaeróbios facultativos, como as leveduras. Como que funciona isso? Se tem oxigênio, ela faz respiração aeróbia. Se não tem, ela faz fermentação. E é inclusive essa fermentação que é usada aí para a produção de pães, de bebidas alcoólicas. Então, também é possível. E eles podem ser unicelulares, que é o caso das leveduras, ou pluricelulares, sendo que os pluricelulares não possuem tecidos. Os fungos eles não têm uma organização, né? As células eles não se reorganizam a ponto de formar tecidos, tá certo? E dentre os representantes, a gente pode citar os cogumelos, leveduras, orelhas de pau, os mofos e os bolores, tá? Agora a gente vai ver sobre a estrutura típica aí de um fungo pluricelular. O fungo pluricelular, então, ele é formado por vários filamentos, o corpo dele todo, que chama hifas, e o conjunto dessas hifas vai formar o que a gente chama de micélio. Então, essa parte aqui do cogumelo que a gente vê é o corpo de frutificação, também denominado de micélio reprodutivo, porque é a parte reprodutiva do fungo. Por exemplo, aqueles que produzem esporos, os esporos vão ficar aqui dentro. E tem o micélio vegetativo, que é aquele que está embaixo da terra, né? Que é a parte funcional do fungo. Então, tem essas duas partes, tá? O micélio reprodutivo e o micélio vegetativo. Sendo que as hifas são os filamentos e o micélio é o conjunto de hifas. Aí a gente vai ver agora sobre as hifas, eu vou apagar o quadro, que tem dois tipos de hifas. Existem as hifas que são chamadas de septadas, porque elas possuem um septo, tá vendo? Separando os núcleos, como se fossem compartimentos, ó, gerando compartimentos, mas há comunicação entre elas. Ou hifas cenocíticas, que não são septadas, não possuem o septo, tá vendo? Tudo retinho. Sendo que as septadas, elas podem ser monocarióticas, que
que significa que só vai ter um núcleo por compartimento, ou dicarióticas, que foi o que eu representei aqui, ó, 2 núcleos por compartimento. Então, gente, a gente já viu até agora as características gerais e a estrutura de um fungo pluricelular. Agora eu vou falar sobre a reprodução dos fungos. Quanto à reprodução, os fungos podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada, sendo que a assexuada tem 3 tipos. A fragmentação, que é aquela que o micélio se fragmenta e vai dar origem a um novo micélio. O brotamento, que ocorre em levedura, que é como se fosse aqui uma célula formando um broto. Tá vendo que esse broto ele pode se desprender ou ficar lá grudado e dar origem a outro. Aí vai formando uma cadeia. Então, esse é o brotamento. E tem a esporulação, que é a formação de esporos por mitose. Então, no caso da reprodução assexuada, os fungos produzem esporos por mitose. Eles têm uma estrutura que é o esporângio. Esse esporângio produz os esporos. Esses esporos, então, caem no solo. Quando as condições estiverem favoráveis, eles germinam e vão dar origem ao micélio. E a sexuada, ela é bem complexa, ainda mais dependendo dos grupos. É muito pouco cobrada os ciclos de fase sexuada dos grupos. Mas, no geral, eu coloquei aqui para vocês o que acontece. É a fusão das hifas, que chama plasmogamia. A fusão dos núcleos, que é a cariogamia. Então, os núcleos se fundem, se juntam. Vai formar um zigoto, que é 2N. E esse zigoto vai sofrer meiose, tá? A gente fala que a meiose é zigótica e vai originar, então, os esporos. Aí a formação de esporos na sexuada se dá por meiose. Quanto aos grupos, são 4 principais: os quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e os basidiomicetos. Qual que é a diferença entre eles? Os quitridiomicetos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, sendo que a maioria deles são aquáticos e eles possuem flagelos em algum estágio da vida deles, sendo que os pluricelulares possuem hifas cenocíticas. Os zigomicetos, os esporos sexuados têm um nome especial, chama zigósporo, e eles são todos pluricelulares com hifas cenocíticas. Dentre os zigomicetos aqui a gente cita o bolor preto do pão. É o mais comum, que inclusive ele se reproduz assim, por esporulação. Os ascomicetos, também os esporos deles têm um nome especial de ascósporos, os esporos sexuados, e eles formam um corpo de frutificação, os pluricelulares, que chama de ascocarpo, como se fossem umas bolsinhas. E essas bolsinhas vão produzir esporos. Eles podem ser uni- ou pluricelulares. Como unicelulares, a gente tem as leveduras como exemplos. Os ascomicetos são os mais diversos que a gente tem aqui. Aqui tem leveduras, aqui inclui também os líquens, o penicillium, que é o fungo usado para produzir a penicilina, que é um antibiótico que combate as bactérias, o aspergilo. Então, tem vários exemplos aqui. E as hifas dos pluricelulares são septadas. Os basidiomicetos são os cogumelos, orelhas de pau, os champignons, aqueles também alucinógenos. Então, eles possuem os esporos chamados de basidiósporos e o corpo de frutificação tem um nome específico também, que é basidiocarpo. Tá? Então, isso são as principais coisas que são mais cobradas aí em relação a esses grupos, como diferenciá-los. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos fungos. Bom, os fungos são importantes para um tanto de coisa. Para começar, tem a sua importância ecológica na natureza, porque a maioria deles são decompositores. Então, eles degradam a matéria orgânica morta. E eles recebem um nome especial de saprófagos. Eles também formam os líquens e as micorrizas.
que são aquelas associações mutualísticas. O mutualismo é uma associação entre espécies diferentes, né, que é uma relação obrigatória, os dois não conseguem viver separados. No caso aqui dos líquens, é uma associação de fungos com algas ou fungos com cianobactérias. Ambos ali vão se beneficiar dessa troca. O fungo, por exemplo, consegue pegar uma parte do alimento produzido pela alga e em troca a alga recebe uma proteção do fungo. Eles também são pioneiros na sucessão ecológica. O que isso significa? Que eles são aqueles primeiros organismos a colonizar um novo ambiente. Além de serem bioindicadores da poluição atmosférica, porque eles são muito sensíveis à poluição. Então, aquele ambiente que está muito poluído, ocorre diminuição ali dos líquens, indicando isso, tá? E as micorrizas? As micorrizas já é a associação dos fungos nas raízes das plantas, que também vai haver ali uma troca mútua. Os fungos conseguem, né, absorver águas e sais minerais para as plantas e em troca conseguir glicose, por exemplo, tá? Outras importâncias dos fungos aí, importância econômica, eles são usados na produção de pães, queijos, bebidas alcoólicas, usados na alimentação, tem os champignons, na produção de antibióticos, que é o caso da penicilina, que eu já falei, e eles também têm os fungos que são parasitas, que vão provocar doenças, né? Que é o caso de candidíase, do sapinho, da frieira, também conhecida como pé de atleta. Então, tem fungo que pode ser bom, mas tem fungo também que é ruim, né? Então, tem as duas coisas, tá? Fiz um resumão de tudo aqui que você precisa saber sobre os fungos. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder. Se você gostou, deixe seu like. E até a próxima!